Salve, salve, primeirão, aquele abraço. Bom, na aula de hoje, nós vamos invadir um pouco do assunto do professor Edu Lopes, tá? Então pegue lá o seu livro, lá em Gravitação Universal. Nós vamos falar um pouquinho do que é a gravitação universal, do que se trata, tá? Para depois a gente traçar algumas metas. Então vamos lá começar a nossa aula de hoje. Efeitos especiais. Vamos lá. Então, bora tentar explicar. É uma aula introdutória sobre o que é a gravitação universal. Então, desde a Grécia Antiga, houve a tentativa de se explicar como é que funciona o universo. O primeiro a tentar explicar foi Aristóteles, tá? E ele cogitou um modelo geocêntrico, que dizia que a Terra era o centro do universo, e sendo que o universo era finito, esférico e imóvel, tá? Então o modelo aristotélico colocava a Terra como centro, a Lua e todos os planetas, inclusive o Sol, girando ao seu redor. E essa foi a primeira tentativa de explicar o universo que nos circunda. Partindo desse princípio, eu tenho aí o nosso grande amigo Ptolomeu. Ptolomeu, ele pegou as ideias aristotélicas, deu uma aperfeiçoada e criou um livrinho chamado de Almagesto, no qual ele documentou os seus conhecimentos. Então, também Ptolomeu defendeu a teoria geocêntrica, em que a Terra era o centro do universo. Égua, professor, mas eu sei que é o Sol. E por que esses dois falavam que era a Terra? Te lembra que eu não tinha equipamentos científicos. Ptolomeu está ali, olha, 85 depois de Cristo, seu nascimento, e viveu até 165. Então eu vivo numa época em que a ciência praticamente não existe. Eu tenho a filosofia. Então, na verdade, eles, tanto Aristóteles quanto Ptolomeu, como eram filósofos, eles usavam o método da observação. Eles observavam as coisas para depois deduzir aquilo que eles acreditavam ser como verdade. Então, eles viam o Sol girando em torno da Terra, eles imaginaram que a Terra era o centro e o Sol girava ao seu redor. E aí, bebês, essa teoria durou muitos e muitos e muitos séculos. Professor, mas por que? Será que ninguém percebeu que essa ideia estava equivocada? Percebeu, bebês. Só que, para você que estuda história, logo depois disso aí, nós tivemos a chamada Idade Média. E você se lembra que na Idade Média, quem comandava o mundo ocidental era a Igreja Católica. E ela transformou as ideias de Ptolomeu como sendo um dogma, ou seja, uma verdade inquestionável. E todo mundo que fosse contra o geocentrismo seria dado como herege e seria queimado na fogueira da Santa Inquisição. Então, durante muito tempo, as pessoas não cogitaram divergir das ideias de Ptolomeu e Aristóteles por medo de serem julgados e condenados pela Santa Inquisição e pela Igreja Católica durante a Idade Média. Só que teve, historicamente, a chamada Guerra Santa, que foi quando Lutero, através da Revolução Protestante, dividiu a Europa entre católicos e protestantes. E aí surgiu Nicolau Copérnico, tá? Que estava longe da Itália, longe da perseguição da Igreja Católica, e ele, através de estudos científicos, e prestem atenção que Aristóteles e Ptolomeu, lá do modelo geocêntrico, eles eram filósofos. Nicolau Copérnico não é filósofo, ele já é um cientista. Professor, e qual é a diferença de um cientista para o filósofo? Na ciência, você precisa provar para aquilo que você falar
fazer sentido. Então, um cientista ele pode até descobrir uma coisa, mas se ele não provar que aquilo está certo, a teoria dele não vale. Então, Copérnico provou através de experimentos, através de cálculos matemáticos, que na verdade o Sol era o centro do universo. E aí formou-se uma nova teoria, que foi o modelo heliocêntrico, tá? Que dizia que o Sol era o centro e todos os planetas giravam ao seu redor. O sistema de Copérnico, tá? Ele só teve uma pequena falha. Claro, ele acertou que o Sol era o centro, mas a falha de Copérnico foi dizer que os planetas giravam em órbitas circulares em torno do Sol. Professor, órbitas circulares? Não é assim? Não. Professor, mas por que lá no meu jardim de infância eu fiz um sistema solar, eu fiz tudo de círculos, planetas, peguei a tampa da panela para fazer um círculo bonito e consideraram certo? Não era para ter considerado, porque na verdade os planetas não giram em círculo em torno do Sol. Você vai ver depois que Johannes Kepler vai corrigir esse pequeno equívoco de Nicolau Copérnico. Mas Copérnico revolucionou, mudando da Terra para o Sol como sendo o centro do universo. E aí nós chegamos num capítulo importante do nosso grande amigo Galileu Galilei. Galileu, ele também cogitou a ideia do Sol ser o centro e não a Terra. Só que Galileu teve um pequenino problema. Galileu morava em Pisa, na Itália. Lá naquela cidade que tem aquela torre que ela é meio tortinha. Exato. Mas te lembra que a Itália é o berço da religião católica apostólica romana. E naquela época a igreja ainda perseguia muito os hereges. Então, lembra daquilo que eu falei agora há pouco. O modelo geocêntrico lá do Ptolomeu e do Aristóteles era um dogma. E Galileu, no centro da Itália, quis ser contra esse dogma. Quis defender o Sol como sendo o centro. Teve um episódio que você vê muito melhor nas aulas de história, mas resumidamente, Galileu foi julgado, iria ser queimado na fogueira da Santa Inquisição, mas aí, devido a alguns acordos, ele optou por desmentir publicamente, dizer que ele estava errado, que realmente o Sol não era o centro e que o centro era a Terra, que ele estava errado e que a igreja estava certa. Claro que ele sabia que ele estava certo, mas se ele falasse que estava certo, ele iria morrer queimado. Então ele desmentiu as suas próprias teses e não foi queimado. Mas não foi queimado, só que como punição por incitar a população, ele acabou recebendo prisão domiciliar. Ele ficou preso na sua residência, até porque a igreja tinha receio que ele voltasse a divulgar as suas ideias científicas. Então, meus queridos, naquela época, a maioria dos cientistas, tá, que não estavam ligados à igreja, porque tomem cuidado, algumas pessoas falam, durante a Idade Média não teve ciência. Teve ciência, sim. A própria Igreja Católica patrocinava o estudo científico, mas somente de pessoas ligadas à própria igreja. Se você fosse querer ser cientista fora dos muros da Igreja Católica, você seria perseguido, você seria chamado de alquimista, de bruxo, né? Iria ser julgado e, consequentemente, iria ser queimado na fogueira da Santa Inquisição. Então Galileu escapou de ser queimado, mas outros não tiveram a mesma sorte que ele. Tá certo? Então, tá ok? Vamos aqui. Então, bora recapitular. Bora ver quem foi queimado e quem não foi queimado. Vamos lá. Galileu, te lembra que quase foi queimado, desmentiu e acabou não queimado. O próximo, os outros cientistas que estavam fora da igreja e que não tiveram a mesma sorte de Galileu, foram perseguidos, muitos deles, e foram queimados.
Nicolau Copérnico, outro que também disse que o Sol era o centro, mas como estava longe da Igreja Católica, né, já estava em território protestante, acabou não queimado. Roma Antiga, né, tinha o caboclo lá chamado de Nero, né, e acabou queimada. Joana d'Arc, heroína francesa, infelizmente queimada. Aquiles, no filme Troia, Brad Pitt lá fazendo aquela coisa, acabou levando uma flechada no calcanhar, colocaram a moeda no seu olhinho e Aquiles no final foi queimado. Woody e seus amigos em Toy Story 3, prestes a cair na caldeira, não foram queimados porque foram salvos lá pelos ETzinhos verdinhos, né? Quem assistiu Toy Story, isso mesmo. Este pão, tá? Este pão, se você está vendo, com certeza ele está queimado. O almoço que a minha esposa fez para mim anteontem estava uma delícia, com certeza não estava queimado. E eu, para tentar retribuir tudo isso aí, fiz um almoço hoje, fiz um frango, só que infelizmente esse frango está queimado. Tentar estudar a matéria do Ebinho e não entender está queimado em nome de Jesus. Então, continue assistindo a minha aula para entender isso aí. Na próxima aula, no nosso próximo encontro, nós iremos falar um pouco sobre Tycho Brahe, Johannes Kepler e as leis de Kepler. Mas, por hoje, a nossa aula fica por aqui. Lembre-se, Titio Ebinho ama todos vocês e até a próxima, se assim ele nos permitir, porque eu já fui.